Joinville, cidade dos príncipes, oh Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro, andou trabalha pra quem esse deu, porque alma ao povo brasileiro. Muito boa noite para você ligado na TV BE, você que está na TV da cidade. Estamos começando o programa Passando a Limpo dessa quinta-feira. Uma quinta-feira que vem depois de um ciclone extratropical que provocou muito estrago em Santa Catarina e Joinville não passou imune a esse evento climático. Boa noite, professor Osni Piski. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. E boa noite, meu companheiro JDC, Juventude Democrática Catarinense. Eu era afiliado a essa JDC, que era um ramo do PDS, né? Isso, exatamente. Você, o Enio Branco e o governador Colombo. Já foi deputado estadual, deputado federal, senador da República, 3 vezes prefeito de Lages e 2 vezes governador do estado de Santa Catarina. Acertei? Acertou, é isso. Boa noite, telespectadores. O Enio, continua tudo na mesma, né? Nós temos a dengue está assolando o nosso município, governador. Nós temos 20 mil casos de dengue aqui. Tínhamos uma média de 300 casos por dia, hoje baixou para 100. Tem 19 mortes registradas. E não estou vendo muita coisa para resolver esse assunto, não. Se bem que agora caiu um pouco, né? Então, entre 50 e 100 casos diários aqui de dengue. O Norival vai falar um pouco sobre isso. É verdade, o Norival Silva falou conosco a respeito do assunto da dengue, que apresenta números muito elevados para Joinville, e também sobre a falta de profissionais de saúde. Na saúde, mas deixa eu só antes de complementar aqui, uma vitória para a cultura joinvilense. Cidadela Antártica, que foi adquirida pelo ex-governador Luiz Henrique. Está ao acaso, está se decompondo, teve um incêndio e o Ministério Público pediu para recuperar a cidadela. E o governo municipal, que não gosta da cultura, né? Tanto é que o Maneta está lá até hoje ali, recorreu ao Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, graças a Deus, mandou a Prefeitura executar as obras emergenciais. Pediram 6 anos para recuperar a cidadela Antártica. Prazo muito longo. Muito longo. Não, é o prazo certo para que não seja mais responsabilidade deste governo, seja do próximo. Né? Não, mais do que isso, é o prazo ideal para cair tudo. Né? Exatamente. Porque 6 anos, por certeza, 6 anos nós não vamos ter nada em pé lá. Olha, hoje o papo vai estar bom, hein? Ex-governador Raimundo Colombo conosco. Vamos botar o Norival Silva para falar? Então o Norival Silva vai falar, agora está prontinho, falando sobre a questão da dengue em Joinville e também sobre a falta de profissionais de saúde na cidade. Eu tenho falado muito sobre esse assunto na ausência de um plano de contingência. A dengue faz parte do nosso dia a dia, assim como o Covid já faz, não é? Então, o plano de contingência é aquele em que eu vou atrás, de fato, nas situações críticas que produzem a dengue na minha cidade. Essa história do vaso de flor com água, com planta, isso já foi, já gastamos bilhões de reais e o resultado está aí. Não, eu vejo esse assunto ser falado há muitos anos e a dengue continua batendo na porta dos municípios do sul do Brasil, especialmente nesse período do inverno, e agora nós estamos saindo dele, portanto tem tudo para a gente poder viver dias melhores. Eu não tenho dúvida nenhuma que na questão primária, nas ações básicas, a maior parte dos municípios já resolveram os seus problemas, mas deixa eu fazer uma questão aqui que considero importante.
Como é possível um cidadão que paga seus tributos em dias, que paga seus impostos em dia, ter que esperar 6 meses, às vezes até mais, 1 ano, por uma consulta especializada, por uma consulta de cardiologia, por uma consulta de traumaortopedia, de oftalmo? 6 meses, 1 ano, como é possível? Como é que eu vou explicar isso para o cidadão comum? Lógico, se eu tenho um gestor da saúde que não se preocupa com o estranho, ele só se preocupa com os mais próximos, porque eu insisto em dizer o seguinte: se você perguntar aqui em Joinville se tem algum parente do secretário, algum parente do chefe do posto, algum parente do diretor da secretaria que esteja na fila, eu duvido. Agora, o estranho está na fila. Eu preciso de um gestor que se preocupe com as pessoas, que vá lá no Fundo Municipal de Saúde, que tem dinheiro adormecido. Assim como no resto do Brasil, isso não é um privilégio nosso não só. Em 2021, para vocês que estão aí no programa saberem, sobraram mais de 90 bilhões de reais nos fundos municipais, dinheiro sem despesa consignada. O secretário que é bom, o gestor que é bom, ele não deixa sobrar centavos no Fundo Municipal de Saúde. Ele usa o dinheiro que tem lá parado para fazer a compra de serviços no setor privado que está esperando por uma demanda desse tipo. Então, falta de médico, falta de serviços, eu resolvo com o setor privado. Aqui em Joinville eu tenho uma das maiores redes ambulatoriais do resto do estado, em qualquer uma das especialidades. Aí, Pisque, Norival Silva falando sobre a dengue. É o que a gente já vem falando aí, governador, há 3 anos sobre a dengue aí. E, por enquanto, não se tem uma solução para esse assunto. Mas nós vamos falar vamos ver a paródia do nosso Silvio Peck. É verdade, o Silvio Peck fez Depois vamos passar a palavra para o governador. Claro. Até agora não falou nada aí, né? Mas também quando falar vai dar só ele aqui. O Silvio Peck, o PA Vividência, fez uma paródia muito bacana que se chama Obras do Fim do Mundo. Vamos dar uma olhadinha. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o PA Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo. Bora pra nossa paródia, porque hoje nós vamos falar nas obras do fim do mundo. Isso mesmo, o mundo tá quase acabando, mas as obras nunca acabam. Mas pra falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro. Gaiteiro abençoado, puxa essa gaita como se não houvesse amanhã. Meu povo, hoje eu vim pra relembrar das eternas obras do fim do mundo, que há 2 anos começou no Boa Vista e continua nesse dilema profundo. Eu Multifalga, Tirialbano, Schmidt, as avenidas que foram contempladas, a paciência do povo já acabou, mas a tal obra continua inacabada. Eita, que obra demorada! Eita, que obra enrolada! Eita, interditaram a metade, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Eita, que obra demorada! Eita, que obra enrolada! Eita, tá mais que atrasada, o mundo tá acabando e a obra não acaba. E nessa saga esqueceram do esgoto e foram logo asfaltando tudo. A Sempre e a Águas de Joinville, bem entrosadas no projeto Fim do Mundo. Tempo passou e acabaram lembrando, e a marreta cantou lá na calçada. Bateram tanto pra fazer tubulação que até a rua já tá toda esburacada. Eita, que obra demorada! Eita, que obra enrolada! Eita, que descuido desgraçado, o que era pra ser novo, tá tudo remendado. Eita, que obra demorada. Eita, que obra enrolada. Eita, tá mais que atrasada, o mundo tá acabando e a obra não acaba. O Mendes Sá prometeu que ia fazer manutenção no período noturno,
mas acabou cochilando ao fim da tarde. E a tinta guache já tá desbotando tudo. Lá na Urbano fez uma obra-prima, que pra não rir é só com muito esforço. O banco baixo no abrigo do busão, dá pra sentar e colocar o pé no bolso. Eita, que obra demorada. Eita, que obra engolada. Eita, que abrigo engraçado, banco socado no chão e serviço rebaixado. Eita, que obra demorada. Eita, que obra enrolada. Eita, tá mais que atrasada, o mundo tá acabando e a obra não acaba. Tá aí o Piava Evidência com a paródia da semana, professor Ozempiski. O governador só precisa entender. Aliás, vai aparecer uma parte desse binário da Urbano Schmidt e da Helmut Folger, que foi feita no seu governo, sim, uma revitalização. Perfeito. Mas está há 3 anos, isso aí não sai, não vai para frente, não vai para trás, esqueceram de implantar a rede de tratamento de esgotamento sanitário, e assim vai, né? É. Mas, governador, a palavra é sua aí, vamos ver. Não, agradecer a oportunidade, é um privilégio muito grande para mim estar aqui. Quero cumprimentar o Enio, o Pisque, o Ariel, fazia tempo que eu não via, também o Jordan. E dizer da alegria de estar aqui. O programa é dinâmico, né? E dá para interagir bastante, então eu me coloco à inteira disposição e agradeço pela oportunidade desse convívio e de falar com todos vocês que nos assistem. Governador, o senhor é candidato ao Senado. Isto. Fala um pouquinho dessa decisão de voltar a pleitear esse cargo em Brasília. Eu entendo que nós vamos ter grandes desafios, né? O nosso país, não adianta só trocar as pessoas, o sistema está errado, né? Eu acho que lá em Brasília, principalmente no Senado, nós vamos ter o grande fórum de debate e a grande ação, porque tem que haver uma mudança no Estado, né? O deputado, ele representa o povo e o Senado representa o Estado. E é ali que a gente vai ter que enfrentar, né? Eu acho que há um desajuste, um desequilíbrio na relação entre os poderes. Acho que o Judiciário acabou sendo um protagonista exagerado desse processo, né? A gente vai ter que enfrentar essa realidade. Bastante exagerado, né? Então, esses órgãos de controle também aumentaram muito a sua influência, há um ativismo, né, tanto jurídico quanto de órgãos de controle, há um acovardamento do poder legislativo, né, há um empobrecimento no poder de decisão do executivo, o eleito anda muito pouco, cada vez menos, né? Acho que é o único país do mundo onde você vota uma lei com os 513 deputados, você consolida a lei com 81 senadores, o presidente sanciona a lei e um ministro só do Supremo pode invalidar isso. Quer dizer, quem é eleito pelo povo não manda mais nada. Eu acho que o Supremo tem a sua função, mas como órgão colegiado, né? Tem que diminuir a influência monocrática. Então eu acho que tem muitas coisas para fazer. Quando o senhor foi governador do estado, 2 obras importantes, obras viárias, foram realizadas em Joinville, a gente tem imagens aí, a duplicação da Avenida Santos Dumont, né? Que é essa avenida que nós estamos vendo aí. Além da duplicação da Avenida Santos Dumont, também uma outra obra importante do município foi aquele binário, uma solução encontrada lá para o Vila Nova, que tinha um problema seríssimo, né? Que havia apenas a Rua 15 de Novembro, Rua 15 de Novembro, né? Que ligava o bairro ao centro, e hoje aquele binário amenizou bastante o problema do tráfego de veículos naquela região, governador. São obras estratégicas, né? O problema da mobilidade, uma cidade que cresce tanto e tão rapidamente, né? Você precisa fazer intervenções profundas. No caso da Santos Dumont, houve uma demora por causa da desapropriação de obras urbanas. Até hoje não desapropriaram. Obras urbanas são muito difíceis, muito complexas, né? Com certeza. Inclusive, a Santos Dumont se teve que encontrar uma solução paliativa exatamente por falta de recursos para desapropriação. E aí isso demora, atrapalha, né? Mas graças a Deus essa etapa foi vencida, né? Nós fizemos um conjunto, eu não lembro agora sim, tinha a Rua Minas Não, mas não duplicaram ainda, não. Não duplicaram. Falta um trecho. Fizeram o que o senhor implantou, está lá. O resto é gambiarra. O resto foi paliativo, governador. Eu não vi encontrado isso. uma solução paliativa para poder aumentar a capacidade de atendimento, mas a duplicação mesma foi só no trecho que foi feito no seu governo. Inclusive com aquele elevado, próximo ao aeroporto. Aí tinha uma obra aqui que era muito reivindicada, Rio do Meio, né? Outra Morro do Meio.
Praia do Ervino também nós fizemos um asfalto bom. É, mas Praia do Ervino é São Francisco. Ah, é São Francisco. É, mas é da região Sim, aqui, sim, né? Mas o Morro do Meio figurou agora aí nas cheias dessas, de ontem, anteontem. O senhor fez o elevado, elevou A Minas Gerais, que é o a Rua acesso. Minas Gerais. Que é o acesso ao Morro do Meio. É, a Rua Minas Gerais do Morro do Meio. Isso, exatamente. Só que não fizeram a limpeza do Rio Águas Vermelhas. Então a cheia ontem lá foi terrível. terrível. Foi um dos bairros mais É atendidos. esse problema da intervenção urbana, porque na verdade essas obras, elas não eram obras do governo do estado, são obras urbanas, né? Feitas pelo município. Mas na época nós tínhamos que Mas fazer... continua assim ainda, né? O que cai é que, para o senhor ter uma ideia, nós mostramos no programa passado aqui, a última grande obra de infraestrutura em Joinville, quem fez foi o prefeito Pedro Ivo. Na época, prefeito, em 1975, abriu a Avenida Juscelino Kubitschek. Depois fizeram algumas obras, mas todas inacabadas, como a Beira Rio. E naquela época, Joinville tinha 110 mil habitantes. E nós já tínhamos um plano, um plano viário. Plano diretor, O inclusive. plano diretor foi implantado em 73 e tinha 40 mil veículos. Hoje, passados 50 anos, Joinville tem 600 mil habitantes É um crescimento fantástico, né? e 460 mil veículos. Aumentou mais de 10 160. mil veículos. E nada de mudar o sistema viário da cidade, plano nada viário- de obra de infraestrutura. O plano viário, governador, continua sendo de 1973. A população multiplicou por 5 e o número de veículos por 10. Por 10. Não tem matemática Não tem que segurar que isso aí, né? consiga lidar com isso. É o caos, né? Você fica preso no trânsito todo dia para ir, para trabalhar, para voltar para casa, tu já chega estressado, né? Agora tem uma coisa interessante, governador. O senhor falou, pelo menos os seus assessores, distribuíram uma fala sua em que o senhor diz o seguinte: em Brasília todo mundo pensa que Santa Catarina está bem, que não precisa nada, que está tudo ok. Aqui em Joinville não é a mesma coisa, porque aqui é o contrário, não. Aqui Não, em aqui é o Joinville contrário. o prefeito fala. Não, o prefeito... O que aconteceu aí? O prefeito, o ministro da Saúde vem a Joinville fazer uma visita e o prefeito não pede nada. Aqui está Pediu tudo pra mudar resolvido. a tabela do O SUS. ministro da Ciência e Tecnologia vem a Joinville, quando muito leva para conhecer a Perini Business Park, que realmente é uma obra importante, é um lugar importante, mas não pede nada. Então, Tá a tudo impressão ok. que o prefeito passa para as pessoas que vêm aqui é que realmente Joinville está tudo bem, não precisa nada. Porque eles vêm e não se pede nada. Quando eu fiz essa afirmação, é que lá em Brasília tem um conceito na burocracia que muda governo e eles ficam lá. Vocês vivem na Suíça brasileira, Santa Catarina é um estado que não precisa de nada, aqui é uma beleza, tudo ok. os números de Santa Catarina são maravilhosos. Acontece o seguinte, o estado cresceu muito, como Joinville cresceu também, cresceu mais até acima da média, e a demanda, as estradas são as mesmas, né? Então... São meias verdades, na São realidade. meias Quer dizer, verdades. se a gente compara Santa Catarina com muitos outros estados brasileiros, é um fato que Santa Sim, Catarina é um verdadeiro estado isso. privilegiado. Perfeito. Não privilegiados não por nenhuma outra coisa, senão trabalho, pelo esforço, pelo esforço da sua população, pelo trabalho árduo, pela forma como são feitas as coisas. Essa é uma realidade. O que não quer dizer que Santa Catarina não tenha problemas, não tenha necessidades que devem ser enfrentadas. E aí um pouco essa atitude de, por um lado, esse orgulho catarinense bom, por um lado, mas que nos faz mal. Que se eu quero mostrar como eu sou bom, o político não vai se sensibilizar dizendo, então, já que tu está bem, como tem outros que precisam mais, vou ajudar. Precisam mais, exatamente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho o professor Osni Pischi vai explicar. Abre aqui para mim, bota na câmera aberta aqui para o governador o que é esse 317. O pessoal que assiste Passando a Limpo já sabe, mas o governador não sabe, vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta rapidinho.
com o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade, também na TV BE. Muito obrigado você que acompanha o programa, que fica na íntegra no YouTube. Você está seguindo o Passando a Limpo no Facebook, no Instagram, já se inscreveu no YouTube? Faça a sua inscrição e você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Professor Luzny Pisk, seria educado da nossa parte explicar ao ex-governador Raimundo Colombo o que é esse número gigante em vermelho aí, 317, à nossa frente? Nós temos mais de 50 mil telespectadores que assistem ao nosso programa. Eles já sabem o que é, mas o governador está chegando hoje aqui. Não sei mesmo. Esse 317 significa o seguinte, que a Companhia Águas de Joinville, que outrora já foi uma companhia que foi exemplo, né? Sim. Na época do governo Tebaldi aqui, foi ele que implantou, assinou um contrato com uma empresa lá de Camboriú, nada contra Camboriú, no município de Camboriú, num consórcio, onde ela já foi punida pela Casan, pela Companhia de Águas de Camboriú, pela Companhia de Águas de Itajaí, pela própria Água de Joinville, para fazer 2 estações de tratamento de esgoto. Valor 35 milhões, é isso, Adilson? Isso, 35 milhões. isso. Perfeito. E até agora nada. O contrato foi assinado faz 317 dias. Ah, entendi. 317 dias E a obra não nada. começou. E nós estamos cobrando aqui, né? Estamos cobrando e nada. Mais uma vez, passou mais uma semana e nada foi feito. Mas descobri outra agora. Tem novidade? É esse mesmo consórcio, Megasan. Megasan, Megagel, é Mega. Mega. Mega para pegar dinheiro da companhia, né? Mais 25 milhões para fazer uma rede coletora na rua Valdomiro José Borges. Tomara que Se não saia. demore tanto, né? Nós vamos fiscalizar. Essas coisas a gente descobriu hoje. Ô Zé, 2 tirinhos no presidente da Companhia Água no pé dele aí, para ver se acorda e começa a obra. Mas o presidente acaba de assumir. Não, mas tem Mas tem que acordar, né? E tem um detalhe interessante, governador. Essas 2 estações de tratamento, as bacias que ela atende, as redes coletoras já estão Já implantadas. estão prontas? Pô, Já está pronto. Há 5 anos. Tem uma que está Não. pronta há 10 anos. 10 anos. 10 anos. O Jardim Paraíso foi implantado há 10 anos a rede Não coletora. adianta fazer a coleta se você não trata, né? Investimento jogado fora hoje. Você faz o prédio, porque você não tem a porta, não tem a porta e a janela, tu não mora nele, o investimento fica Mas, perdido. governador, Não faz o telhado. as obras aqui são assim mesmo. O ex-prefeito, o Geston, ele assinou um contrato, essa foi da paródia aí, 3 anos de prazo para fazer. 3 anos aí. Revitalizar, não é implantar do zero, né? E aí estamos 3 falando anos. de 2 coisas. Quando a gente fala de obras que se estendem todo esse tempo, o incômodo para o cidadão, o que isso atrapalha, é um prejuízo enorme para todo mundo. Sem dúvida. Falando em prejuízo, solta as imagens aí dos estragos provocados pelo ciclone extratropical que atingiu todo o estado de Santa Catarina, e Joinville também teve problemas, né? Depois a gente vai mostrar especialmente aquela região do Rio Matias, que nos interessa muito. Mas essas aí, ali do Rio Matias, ali das imediações. Mas essas aí são imagens de todos os pontos da cidade. Impressionante a quantidade de pontos de alagamento em Joinville, inclusive com muitas pessoas desabrigadas, comerciantes com muito prejuízo, né? E a cidade de Jaraguá do Sul também sofreu com essa cheia. Isso aí já é fora de Joinville, em Itajaí, onde caiu essa placa de publicidade do supermercado. Por incrível que pareça, sobre um veículo, o veículo escapou por pouco. Então, houve muitos problemas provocados pelo ciclone extratropical que atingiu o estado de Santa Catarina inteiro ontem e trouxe problema, obviamente, também para cá, para Joinville. Mas o Enio, as obras do Rio Matias não resolveram nada? Depois a gente vai mostrar como é que foi no último bloco. Aí, O governador entendeu? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Não foi o que o governador fez lá no governo do estado. A Ponte Hercílio Luz, lá que está parada há 30 anos, né, governador? Sim. Aliás, foi restaurada em 3 anos, né? 3 anos. 3 anos? Não 3 anos. Restaurando uma obra. Um desafio de engenharia fantástico. Ali não é qualquer obra, não Mas é uma restaura de um pavimento, né?
o respirador não convidou o governador para a inauguração da obra. Né? Bom, não tenho o que comentar, Isso né, é Cris? faz parte do jogo Não tenho o político, que né? comentar. Mas agora tem uma dupla boa aqui para o respirador e o Rio Matias, né? Já que falou em obra, uma obra também demorada, a Ponte Hercílio Luz foram 3 anos? 3 anos. O nosso monumento ao imigrante, obra fantástica do Fritz Alt, né? O Maneta, tá, Zé? Pode soltar aí. Ele parece que tem novidades agora, parece que liberaram a verba aí. E são 30 dias desde que não chova, choveu ontem, né? Então, liberaram a ordem de serviço. ordem de serviço, né? Porque a licitação já havia sido feita a tempo, o valor do restauro é R$18 mil, Pra colocar o e a braço. chuva é uma bela desculpa para não querer fazer a obra, porque uma obra de restauração disso aí, basta botar um toldo em cima e você trabalha com chuva e com sol. Só para entender, estamos falando de mais de quase 3 anos 3 anos. por R$18 mil. Isso. 18 mil reais. Tá, 18 mil só para reais. nós nos É situar. o monumento ao imigrante. Monumento ao imigrante. Tá? É a Maneta, nós apelidamos aqui de Maneta. Até a prefeitura já conhece como entendi. Maneta, né? Não tenha dúvida. Roubaram a espingarda dele e o braço. Felizmente encontraram. Obra do Fitzalto, que foi Ô, Zé. colocada no centenário Ô do Zé, dá mais um tirinho no pé do... Que é o que deu a justificativa que não trabalhava dia de chuva. Não, foi o comunicado oficial É o que, comunicado da- dependendo das condições climáticas, da né? Secretaria de Comunicação. Então dá um tiro no pé dele, Zé. Tá certo. Gente, você sabe que nós estamos aqui sempre de olho aberto. Então solta aí a vinhetinha, por gentileza. O pessoal que assiste o programa se manifesta, manda imagens, e ali na rua aqui da BAM tem um bueiro. Foi feita uma recuperação. Uma boca de lobo. Uma boca de lobo, né? Não, nova. É nova? Tá aí. Olha aí, o que, Tá que aí a a gente, boca de lobo o que que a gente do- constata nisso aí, meu caro engenheiro Ariel Pisolatti? Então, É a boca de lobo do Mendesá. a obra é 500 metros de onde eu moro. Ah, é? Conhece o lugar? Eu caminho por ali. Com aquela água toda Tem de coisas ontem? que não tem explicação. O problema do sistema de drenagem da cidade é recorrente. Né? Nós vimos agora pontos de alagamento nesse período de cheias que não foram influência de rio, de alagamento de rio, nada. É influência da falta de manutenção nas bocas de lobo, porque a quantidade de chuva, não há escoamento, alaga a rua. Né? No Morro do Meio, um morador... diga. Eu acho que é Deixa ele importante reforçar esse ponto que o Ariel colocou, porque nós vimos isso todos em Joinville ontem durante o dia. Sim, com certeza. Uma coisa é entender que quando o Rio Cachoeira está a pleno volume, Uma maré alta. Maré de alta 2 e tudo isso. metros. Agora, nós vimos ontem enchentes em rua que estavam 14, 20, 30 metros acima Do do nível, Cachoeira. isso. E isso tem que lembrar. Assim, é muito fácil agora culpar o ciclone extratropical por tudo. E a coincidência da maré. Exatamente, tá? Então não estamos falando disso, estamos falando de um tema que é permanente no programa, que é a falta de manutenção. E o Ariel foi muito boa gente hoje, porque ele não falou exatamente o que era essa boca de lobo. Isso é uma vergonha que uma cidade como Joinville aceite essa qualidade de obra pública. Não tenha dúvida. Aliás, a qualidade das obras públicas, dos próprios públicos, está Então, horrível. essa mesma qualidade do buraco do Natal. Só para explicar, governador, quando nós falamos de influência da maré, nós temos áreas em Joinville que alagam por influência da maré. Quando nós temos maré de lua, essas áreas são alagáveis. Então, quando você tem a chuva de ontem coincidindo com maré alta, é uma catástrofe. O centro da cidade, principalmente, sofre e vai continuar sofrendo sempre. Existe uma rua chamada Otto Adolfo Augusto Vogelsanger, no Morro do Meio. Os moradores lá disseram que hoje, porque hoje amanheceu bonito, né? Céu azul. sol bonito. Olha como é que estava hoje cedo lá, gente. Isso aí não pode ser normal, né? Não é normal, né? Olha só, o pessoal querendo sair de casa e a rua estava um verdadeiro rio lá no Morro do Meio. E olha, isso nada tem a ver com uma obra que, inclusive, o governador Raimundo Colombo era gestor do estado naquela altura, que foi aquele levantamento da ponte lá naquela área. Foi a do elevação lago. da rua A de Minas elevação. Gerais para ela estar transitável em qualquer situação. Isso é uma lateral que nada tem a ver com aquela via. E olha só o estado. Mas isso gente. acontece com frequência. Tanto o Morro do o Jativoca, como essa parte, ela tem dificuldade de escoamento. A água nunca sai com a velocidade que em outros lugares
é por causa da declividade, né? E nós vamos ter, olha, que nos acostumar com a vinda desses ciclones, dessas, porque já é o terceiro esse ano, e tudo indica, clima né, mudou. que o clima mudou Com certeza. e nós vamos ter muitos outros nos próximos anos, quer dizer, vai passar a fazer parte do nosso cotidiano. Isso é muito raro aqui, mas nós estamos no mês 8, já aconteceram 3. Nós temos que nos adaptar a uma Isso nova vai realidade. acontecer. Eu vou colocar um exemplo, essa placa que nós vimos caindo. Em nenhum momento a gente está questionando a qualidade do trabalho, nem a RT do responsável Sim, disso. não é isso. O que antes estava previsto para ventos de 90 km por hora, Se vamos ter enfrenta que mais de pensar 100, em ventos de 120. O que era uma enchente de 1 metro, agora vai passar a ser uma enchente de 1,50 m. Então toda a nossa legislação, a nossa realidade tem que se Ela está adaptar. alterada, né? Exatamente. E Mas o eu vejo governador assim, por Colombo- exemplo, em Lages, que eu lembro no inverno, eu ia estudar de manhã, todo dia você ia uma geada, passava 4 meses, tinha geada todos Rio os Caveiras, dias. né? Rio Caveiras. Agora, você passa, esse ano deu 2 geadas, quer dizer, mudou, há um aquecimento, né? E há uma mudança climática profunda. E um né? detalhe importante, Pisca, de se comentar, governador, é que os municípios não estão se preparando para Não, isso. não estão. Não. né? Há Não uma estão se mudança. No preparando caso para de isso. Joinville, por exemplo, a legislação preveu, igual a mesma estratégia da Cidadela, postergar 6 anos a tomada de medidas para preparar a cidade frente ao câmbio climático. Então, Mas o governador Colombo, acho que foi no seu governo, a Defesa Civil implantou aí umas estações, o senhor podia falar um pouco sobre Simples. isso? Nós fizemos um trabalho, porque é uma realidade e nós tínhamos que nos desenvolver. Então, nós criamos uma secretaria, né? Fizemos um fundo da Defesa Civil para manutenção, instalamos 3 radares meteorológicos que permitem a gente ter de forma antecipada a informação, como ocorreu agora. Estabelecemos o sistema de comunicar as pessoas, né? E aí nós sobrelevamos as barragens em relação às enchentes, a barragem de Itaió, de Tuporanga, modernizamos todas elas, fizemos um centro de monitoramento e habilitamos as defesas civil, colocamos uma estrutura forte, né? Fizemos esse trabalho foi premiado na ONU, né? Só que esse governo que chegou agora em Santa Catarina, Está continuando? não, ele acabou com a secretaria e acabou com o fundo de defesa civil. E aí acabou esse dinheiro indo na burocracia. Então, para você comprar um rolamento que quebra no radar que gira 24 horas por dia, leva 1 ano e isso fica parado. Antes, nós tínhamos feito um fundo da Defesa Civil para ser emergencial. Quer dizer, quebrou uma coisa, você compra na mesma hora e já troca. até porque Agora, a Defesa Civil tem que intervir ser na hora da emergência, emergência. emergência, né? Essa é a função dela. Então, voltamos atrás, houve uma regressão, infelizmente. pena, né? É a burocracia e o conceito que se tem, né? Mas a Defesa Civil é mais grave emergencial. ainda, porque o atual governador, É bombeiro. É bombeiro. por bombeiro, deveria entender disso um pouco mais do que parece. Aliás, deveria fazer o contrário. Exatamente. Deveria fortalecer essa estrutura que foi criada. Defesa Civil vai ter que combinar com os Existem- eventos climáticos quando que vai comprar o Existem rolamento. outros projetos, né, mas o que aconteceu, nós temos 3 barragens importantes. Hoje a gente pode monitorar. Quer dizer, eu sei que vai chover Sim, daqui 3 sim, já dias. sei quanto antes vai eu já acontecer. esvazio as barragens, eu espero, eu consigo monitorar. Olha, vou largar das 8 às 10 a água, depois eu seguro. Quer dizer, eu faço uma administração da enchente. faço uma né? gestão, de fato. E a verdade, nunca mais deu enchente em Santa Catarina. Estão falando aí de 7 anos, né? Porque a gente passou a ter capacidade de fazer a gestão da água, do volume de água, a hora de soltar, a hora de represar, porque a gente tem a informação antecipada e ela é muito precisa. Hoje em dia dá para saber quanto e quando e aonde vai chover, né? Então, houve uma evolução muito grande. Só que nesse momento as barragens estão abandonadas, elas não estão operacionais exatamente porque tiraram o fundo. Que já não estavam antes. O seu exatamente, governo sim. foi recuperado e agora voltamos para trás. Nós fizemos Regredimos. o canal extravasor. O canal extravasor permite que você... Bom, eu quero liberar água imediatamente. Então você abre. Antes não tinha, né? Tinha que esperar vazar, Sim, transbordar. né? Transbordar. E agora a gente consegue esvaziar, só você mexe nas comportas, né? Falando em canal extravasor, eu vi ontem uma reportagem de um vereador aqui de Joinville, até telefonei para ele, avisei, disse, olha, vai devagar, porque a barragem lá do Rio Cubatão já rompeu, foi uma catástrofe. O estrago foi grande. 2008, isso? Sim. Isso. Tá tudo bem, porque aqui está extravasando. Eu digo, olha, não está havendo manutenção. Há tempo está sem manutenção. Não está havendo manutenção.
A manutenção é importantíssima, né, governador? Sim, a drenagem pluvial, né? Se você não faz drenagem manutenção, pluvial. limpeza simples, né? Tem que limpar o rio. Não tem outro o jeito. rio Águas né? Vermelhas ali, Tem que no limpar. Vila Nova, até porque não tem botar limpeza. Hã? Então, por exemplo, o Fundo de Emergencial de Defesa Civil tinha essa missão. Era na média 5 milhões por ano. Por mês, aliás. Mas você tinha uma ponte que caiu, levava um ano. E assim você ia lá, já arrumava na hora. Quer dizer, era muito... A gente tinha capacidade de resolver as pequenas coisas toda Capacidade hora, né? de resposta. Imediata, né? A gestão era da Defesa Civil, o dinheiro estava lá e você conseguia fazer. E aquelas coisas que você podia antecipar o problema eram feitas normalmente porque você tinha dinheiro, né? Agora caiu no recurso na fonte 100, o secretário da Fazenda senta em cima e não vai. E aí a burocracia, para você comprar um rolamento, leva um ano. É igual a burocracia aí para botar a mão no maneto aí. Né? O exemplo. Fazer uma licitação para um escultor Uma obra de arte. consertar uma obra de Notório arte. saber. Você falou, Pisque, da ponte Hercílio Luz, né? Como é que a gente resolveu a ponte? Eu fiz a contratação com dispensa de licitação. Claro. Porque se eu fosse fazer uma licitação, qual é a empresa que ia ganhar? O menor preço. Ia ganhar uma empresa que não ia fazer uma obra daquela complexidade. Então, nós fomos buscar o quê? A empresa que fez a ponte, era uma empresa americana, American Bridge. Então, façam isso. Aí eles fizeram todo o estudo e naquele momento o Brasil estava com muitas dificuldades, o Conselho não autorizou. Então, eles repassaram para uma empresa portuguesa. Sim. E eu assinei com dispensa de licitação. Chamei o Tribunal de Contas, o Ministério de Justiça, a Assembleia Legislativa. Está aqui o projeto, vocês podem estudar, manda a equipe de vocês avaliar, os cálculos estão aqui, os custos estão aqui. Se sair um parafuso, nós vamos fotografar, vamos documentar, e a peça que vai ser trocada, nova, vai ser colocada. E olha, graças a Deus resolvemos o problema. Agora foi um ato de coragem, abrir uma CPI contra a gente depois, arquivar a CPI, porque não tinha absolutamente nada. Os órgãos de controle acompanharam durante a obra e nos ajudaram a fazer a obra. Era o único jeito de fazer, não tinha outro. Eu tive o prazer, uma de minhas empresas participou lá na parte ambiental, tanto no licenciamento como no monitoramento. Não houve um problema, Ariel. Nenhum questionamento do Ministério Público. Nada. Nem da Justiça, nem de ninguém. É só fazer bem feito. Nós falamos aqui quantas vezes da dispensa de licitação. Fazer bem feito e, no caso específico da ponte, escolher a melhor empresa. Sim, não tinha outro jeito, né? Porque aquilo lá não é o restauro do pontilhão em frente ao Centro Eventos. Ela de alta complexidade. Aquela ponte é uma obra de arte. Nossa. E é um símbolo, né? Forma parte do patrimônio de Santa Catarina. Então tinha que ser feito. E ela está cumprindo uma missão, ela tem mais 100 anos de vida tranquilo lá, né? Então, acho Tomara que faça a manutenção. É só manutenção. Tem que fazer manutenção, básica tem que se fazer, lógico. Muito bem, nós estamos aqui hoje com o ex-governador Raimundo Colombo, que vai continuar conosco na última parte. Também está conosco Jorge Castão, Ariel Pisolati, professor Osni Pisque. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho voltaremos com a última parte do Passando a Limpo de hoje. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TV BE. Muito obrigado você que acompanha a gente pelas redes sociais. Hoje nós estamos com o ex-governador Raimundo Colombo e na sua gestão, governador, o senhor fez algumas intervenções importantes em 2 hospitais de Joinville, né? O infantil, que recebeu aquela altura UTI neonatal, que não tinha, né? E inclusive uma ala psiquiátrica. A saúde, nós estamos falando de manutenção, né? A saúde é uma casa que é usada 365 dias do ano, 24 horas por dia, tem milhares de pessoas, centenas de pessoas, então quebra o banheiro, queima a luz, enfim. Então, tem que ter remédio. Tem que ter um remédio, é uma equipe profissional que trabalha 24 horas, não tem folga. Então, o que a gente tem que fazer no governo? Tem que vir visitar e ver os pequenos detalhes. Então, a maternidade Darcy Vargas, por exemplo, o grande problema era o telhado, né? Tinha que trocar aquilo. Então, eu não sabia, como é que eu vou saber de Florianópolis? Eu comecei a visitar e eles falaram, a gente fez toda a reforma, né? O infantil, realmente, o Géser Amarante ali, a gestão da terceirizada, a OS, eu acho que teve um bom trabalho, a gente passava todo mês, cuidava para não atrasar, né? E ficava ajudando isso, né? O grande problema era o hospital regional, o Hans-Dieter Schmidt, que realmente tinha muitos problemas. Eu fui ali 50 vezes
vezes visitar, andava nos corredores, arrumava, fizemos uma nova ala, fizemos aproveitamento e a gente foi colocando recursos, né? E foi melhorando. E é isso que tem que fazer todos os dias, porque a saúde, nós temos uma questão demográfica aqui que é fantástica, nós não estamos prestando atenção. Em 2050, nós teremos mais pessoas no Brasil com 65 anos acima do que com 17 abaixo. Então, a expectativa de vida em Santa Catarina é a maior do Brasil e ela está crescente. Hoje estão faltando pediatras, daqui a pouco vai faltar No caso da saúde, Geriatra, né? aqui em Joinville, governador, até bem pouco tempo atrás, aqui um mês atrás, 15 dias atrás, o problema era seríssimo, né? Principalmente na parte da pediatria, pediatria, por isso. Né? onde as mães ficavam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas esperando um atendimento. Isso tem que cuidar muito, né? Por exemplo, o Hospital Municipal de São José aqui, né? A gente ajudou muito, liberou muitos recursos. Sim. Eu me lembro que uma vez nós liberamos 17 milhões, uma vez só para comprar equipamentos, para ajudar. Então, o Estado tem que ajudar na questão da saúde. Você colocou a tabela SUS, de fato ela está desajustada, ela está defasada, ela não sofre reajuste, né? Hoje ela cobra metade do custo. Então, alas como algumas alas e alguns serviços que têm uma remuneração melhor para compensar o custo, né? E tentar a sobrevivência da unidade. Eu acho a saúde o maior desafio que a gente tem. E nós vamos ter que ter a coragem na legislação de fazer uma proposta. Se você vai ter menos criança, menos recursos na educação, e se você vai ter uma demanda maior na saúde, por exemplo, nós tivemos a pandemia. A exigência legal é a seguinte: você tem que gastar o 25 na educação, não tem aula, as pessoas estão em casa, não tem merenda, não tem despesa, você tem que gastar o 25. E nós temos uma pandemia e você não pode aumentar o recurso. Que negócio doido, né? Eu acho que tem que fazer uma mudança constitucional onde você junte as duas coisas e tem que ver em cada local aonde aquilo ali é mais urgente, porque o gestor público pode fazer o que o povo precisa, o que o povo quer, porque senão que lógica é essa, né? É uma camisa de força. E ainda nesse samba do crioulo doido fizeram aquela malfadada CPI, né? É verdade. Aquilo era um negócio de doido, né? Parecia um teatro, né? Mas era um teatro. Era um teatro. Com todo respeito, era um teatro aquilo, né? A classe política está desgastada e às vezes desmoralizada por excessos como esses, né? Você no meio de uma pandemia vê aquele troço lá, pô, mas como é que a gente vai sair desse buraco que a gente está, né? A democracia, ela te dá liberdade, eu acho um patrimônio fantástico, mas ela exige responsabilidade. Sim, essa é a segunda parte que está faltando. Senão não dá. É o que está faltando. Muito bem, gente. Chegou a hora do quadro O Nosso Cachoeira. Governador, a gente veio falando aqui sobre o Rio Cachoeira. Eu que nasci aqui em Joinville, não tem mais ninguém aqui que nasceu aqui, né? Isso aí nasceu em Barcelona, mas já é joinvilense. Sim. Adoção. Nós precisamos aqui dar uma solução para o nosso Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira era navegável, Moinho Rio Grandense aqui, Sim. que a Fiesc agora está fazendo uma obra maravilhosa aí. Não é? Nosso prefeito também é um entusiasta da parte náutica. Nós precisamos dragar o rio. Porque ele era navegável, vinha navio de navegação costeira, Sim. granelheiro aqui, Tanto é que o moinho existe por isso. pro moinho. O moinho está ali por isso. O moinho está ali por isso. Nós precisamos dragar o rio. Se dragar o rio, esse malfadado projeto aí do Rio Matias aí, que está rolando desde 2016. Há 8 anos. Fizeram uma obra aí, enterraram 40 e poucos milhões. Foi na administração do ex-prefeito Udo Deller aí, deixou essa obra aí inacabada. Está cheia no centro.
na periferia. Posso mostrar? Pode mostrar. Ô Zé, solta aí as imagens do entorno ali do terminal central de Joinville. E ontem, a maioria dessas imagens foram capturadas pela manhã. Portanto, a essa altura, a maré ainda não tinha atingido 1,90 m, que era Ela ontem, foi né? 1,90 m, nessa altura ela estava em 0,75. Ou seja, a sorte é que à tarde a chuva deu uma diminuída, sei lá o que foi determinante, mas olha só como é que está o entorno do terminal de Joinville. As obras do Rio Mateus, pelo menos, influenciam zero nisso aí, né, Ariel? Aliás, o trabalho dos bombeiros ontem para tirar as pessoas que ficaram ilhadas ali foi muito grande. Foi um trabalho... E a Praia do Alcaide, como é que ficou ali? Ah, tem imagem ali, tem imagem ali. É a praia... Tu não vê a Praia do Alcaide, praia- porque ela tá Ah, tá aí, ó. Tá aí. com água por cima. Essa é a Praia do Alcaide? É. Até um ônibus lá, pelo visto, ficou pelo caminho. Então, olha só a situação, gente. Aliás, aquela praia ali se torna um perigo numa cheia dessa, né? É bom que tem um alerta ali que Vai fizeram morrer aquele gente buraco, ali. né? Mas a verdade é que essa era a situação ontem. Esse é o terminal central. Exatamente. Lembrando que toda essa água vermelha é água com terra. Sim. Né? Por toda essa erosão, sedimentação nas tubulações pluviais. Aliás, ontem eu escutei uma pessoa dizer fazer um desabafo muito inteligente. Ele disse o seguinte: nós estamos gastando tempo, energia e dinheiro em que não se resolvem. Invista no Cachoeira, que é o nosso grande problema. Então, governador, vai aqui o pedido do programa aqui, essa turma aí do Passando a Limpo aí, que o senhor consiga recursos e abrace essa causa da dragagem do Rio Cachoeira. Dizem que não tem solução ambiental. Tem. Nós já conseguimos uma licença em 2008 Isso. para a dragagem do rio. É uma licença prévia, mas a licença foi dada. Então tem solução para tudo, só não tem para a morte. Sim. Essa seria uma grande bandeira para Joinville, viu, governador? Obrigado pela dica. Eu Não sei nada. não tinha essa noção, conheço o Rio Cachoeira, sei do impacto, é um rio A urbano. relação que tem com Joinville, nasce em Joinville, Nasce atravessa a Joinville, cidade, desemboca em aponta. Joinville. Genuinamente joinvilense. É. Nós tínhamos aqui clubes náuticos. Hoje nem existem mais. A dragagem é uma coisa absolutamente viável. A licença ambiental não pode impedir um bem, né? Até porque você não vai modificar a realidade do rio, você vai só permitir, né, o escoamento mais rápido. O Botafora seria na própria Lagoa de Saguaçu. Sim, Então não tem problema nenhum, mas essa é uma grande bandeira para Joinville. Te agradeço, vou estudar isso com carinho, porque eu quero conhecer melhor e aí temos que contratar o projeto e depois um senador eleito, ele tem uma série de recursos, né, emendas impositivas que ele pode destinar para obras estratégicas como essa. Isso não é uma coisa difícil, não. É possível, dá para fazer. Governador, o senhor foi um entusiasta da implantação dos colégios militares, né? Inclusive aqui em Joinville, um deles foi implantado na sua gestão. O que o senhor tem a dizer a respeito desse tipo de escola? O que eu queria fazer era uma experiência, mas uma experiência concreta, quer dizer, uma coisa é o papel, outra coisa é a realidade. Então nós implantamos 4 colégios aqui em Joinville, em Lages, em Laguna e em Blumenau, como uma experiência, um modelo para trazer esse debate para dentro, né, da educação no Estado, né, e colher dali os melhores resultados. Eu acompanho isso, que é como era meu dever, porque os resultados são extraordinários. Existe um em Florianópolis que já tinha, e então hoje esses colégios estão trazendo um resultado muito grande. Os pais brigam para conseguir vagas, dá né? 90, 100 alunos por vaga, né? E aí entra algumas características que eu acho importante, a formação moral e cívica, a questão de hierarquia, disciplina. Traz realmente alguns conceitos que hoje não são praticados na rede convencional no país, né? E eu acho que esse choque de realidade é uma forma de mostrar o que está acontecendo e dizer, olha, vale a pena seguir por esse caminho, aumentar o número, né, e a oportunidade oferta, nesta né? área. Tem uma discussão interessante com a educação, que alguns pais acham que as escolas devem educar os filhos. Sim. Outros pais acham que o filho deve vir educado de casa e que a escola deve dar conhecimento. E eu acho que muitas vezes o que está acontecendo é que muitas coisas, os pais entregam os filhos mal educados para a escola esperando que a escola eduque. E por isso algumas vezes esse modelo um pouco mais
para compensar as deficiências do que não foi feito bem feito em casa. Né? Eu acho que eu gosto desse modelo, ele já está aí com 4 anos, 5 anos de experiência, né? E eu acho que dá para a gente ampliar, eu não tenho dúvida de que isso tem que ser acompanhado, ver o custo-benefício. O atual governador tem implantado? Não, ficou naquelas que nós fizemos e não foi ampliado. Ele está funcionando as que foram abertas naquela época, né? Mas acho que a gente deveria ampliar, porque o custo é pequeno. Você já ocupou um espaço público existente, sim, você ocupou uma estrutura existente, você fez só dentro de um processo de pedagogia diferente, né? Uma visão diferenciada. E a procura é muito grande, o resultado é ótimo. Eu fui em formatura de algumas dessas escolas. Há todo um conceito, né, realmente muito próprio para essa formação. O resultado é bom, eu não tenho dúvida, né? É claro que não precisa universalizar plenamente isso, mas é uma opção para que... Tem que dar opções. Exatamente. Mais uma opção, né? E interessante que a formação do atual governador é a informação militar, né? E se esperava que ele realmente... prosseguisse com a ideia, que todos nós concordamos que ela é interessante, né? Sim, ela está madura agora. Deve. Eu não tenho Governador, dúvidas. o senhor já foi governador, prefeito, deputado, senador, enfim. Quais são as características de cada uma dessas funções? O que o senhor pode falar a respeito disso? Eu acho que o cargo a política é uma atividade essencialmente humana, né? O cargo que mais assim tem impacto na tua vida é o de prefeito, né? Eu acho ele o melhor cargo de todos, porque você fala muito com as pessoas. Perto. Exatamente. É um olhar, é um abraço, é uma lágrima, é um grito de injustiça. Você enxerga, não é um relatório. Uma coisa é você dizer, olha, moram 30 crianças por 1000. Aí você vai lá, você vai no velório, você vê a casa, você vê onde você falhou, o que faltou, onde você errou, o que precisa ser feito. É completamente diferente. Também é mais duro, porque está mais perto, escuta o que não gosta. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas a energia que você recebe é uma energia poderosa que faz com que você enfrente a burocracia, as adversidades, esse mundo político que se distancia, porque a política ela acaba se distanciando, às vezes ficando de costa para a população. O cargo de governador, que você conhece muito bem, é um professor, o cargo de governador você trata mais com as lideranças, que às vezes te trazem prioridades falsas, interesses próprios, escamoteia algumas coisas, e como escondem, e aí você vai ficando meio que iludido, meio que distante, não é a mesma coisa, dá para fazer, mas não é. O legislativo no Brasil ele é esvaziado, né? Porque eu acho que nós não temos um debate intelectual. Os partidos não são base intelectual da sociedade. Não tem nenhuma base ideológica forte. Nada. Então aí o legislativo fica uma coisa meio esvaziada, né? Agora a sociedade está participando mais, e está se interessando mais e está exigindo mais. Então eu acho que o legislativo vai se reformular, se reconstruir, encontrar um novo caminho, que não seja só esse debate estéril que às vezes é ficar ali discutindo e com pouca participação. Eu entendo que, e falei na abertura, que o Brasil precisa, né, de mudanças profundas, e eu entendo que o Legislativo vai ser a casa dos grandes debates, né, e nós vamos voltar a ter protagonismo e resultado para a sociedade. Eu acredito nisso e acho que isso precisa acontecer, né? E essa polarização que há no Brasil, o que o senhor tem a dizer a respeito desse assunto, essa polarização muito recente, inclusive? Eu acho que isso é resultado, claramente, da falta de qualidade política, né? Nós não temos partidos políticos. Não. Se você perguntar a reforma política no Brasil, a mãe das reformas tem que ser a reforma política, porque senão você não faz nada de longo prazo. É tudo tapa-buraco, as coisas são tudo emergenciais. Emendas você faz para tapar, cuidar do dia de amanhã. Não tem nada de longo prazo, nada estrutural, nada que você enxergue lá na frente, né? E aí, desculpe, um partido político tem 3 pilares. Ele precisa ser uma base intelectual da sociedade, ele não é. Ele precisa abrir espaço novo para renovação, ele não é, né? Então ele vira só uma máquina eleitoral. Tem eleição e aí os cartórios começam a tomar conta do poder legislativo. Com recursos garantidos, com o fundo partidário, o fundo eleitoral. Então daqui a pouco você vai ver, o cara vai se eleger porque é evangélico, o cara vai se eleger porque representa a corporação da ABC, e aí o parlamento, é evidente que ele vai se esvaziar. Então, por exemplo, na Alemanha, o voto distrital misto, o voto em lista, ele consegue dar ao parlamento um significado diferente. Então, eu entendo que a mãe das reformas é a reforma política. E aí, nesse primeiro momento, ela está em curso, você tem já a proibição da coligação proporcional e você tem a imposição da cláusula de barreira. Isso, na Câmara dos Deputados hoje, tem 26 partidos com representação. Quem tem 26 não tem nenhum. No Senado tem 15. Quem tem 15 tem uma esculhambação operacional. Ninguém se entende. Né? E o
governante fica refém dessa situação, porque ele tem... Imagina você, para votar, tem que falar com 26 partidos. Fora a fidelidade partidária. Exato. Além disso, então... 26 partidos e quantos? Ô, governador, uma mensagem sua para finalizar o programa à população de Joinville. Olha, eu acho que Joinville é a nossa melhor cidade, né? Ela tem muitas coisas positivas, é a maior cidade. Saiu agora um ranking aí onde mostrou uma das principais cidades do Brasil. Cidade de trabalho, cidade de desenvolvimento, com uma indústria muito forte, muito competitiva, uma capacidade de interação com a economia mundial extraordinária, que foi construída por gerações, né? E que aliás, Santa Catarina é assim, né? Sim. Nós temos um estado exportador e nesse momento da realidade mundial facilita, né? São Paulo, por exemplo, vive uma crise, porque é um estado de transformação. O Rio de Janeiro vive uma crise, porque depende muito do turismo, e o turismo passou 2 anos aí andando para trás. E nós conseguimos ser competitivos. Existe hoje uma outra região de Santa Catarina que está com um protagonismo muito grande, que é o agronegócio, o oeste, né, que vive uma expansão muito grande. Então, Santa Catarina é esse estado maravilhoso. E Joinville é a nossa maior cidade, a nossa maior força econômica, né? E ela passa crises, mas se ela tem nesse momento um esvaziamento político, por outro lado ela tem o presidente da Fiesc, o presidente da Facisc, entende? Então o mundo empresarial hoje Santa Catarina está sob o comando de Joinville. O mundo político neste momento ele teve agora e há uma alternância, né? Mas, meu Deus, Joinville é realmente uma cidade maravilhosa. A gente convive com Joinville desde a época do futebol, que eu vim aqui jogar, sempre defendendo da JDC. Nós tínhamos um grupo aqui em Joinville. 1980, é verdade. Esses eram nossos professores aqui, e o PISC se destacava. Sempre com aquela firmeza dele, com aquela acidez. Eu me lembro de muitas reuniões onde o PISC dava realmente duro na parada. Lembra aquela vez do Freita, que nós tivemos juntos, foi uma encrenca enorme, né? E o seu Freita era uma figura... E o PISC foi um protagonista muito importante, muitas vezes no bastidor, mas é um idealista, um amor extraordinário por Joinville e nos ajudou sempre. Sempre estivemos próximos, às vezes convergentes, às vezes divergentes, porque isso é da natureza, e o contraponto das ideias são ótimas. E eu quero agradecer muito a oportunidade. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Que programa bonito, né? Eu acho que é bom ter... Para o bem de Joinville. Exatamente isso que eu queria dizer. É bom para a gente ter, né, pessoas que eles não são teus adversários, são críticos que apontam o que você não está enxergando. Quando a gente chega no poder, é muito raro a gente mostrar para a gente o que precisa ser arrumado. Tem gente batendo pau. Não estou nem falando que está errado, o que precisa ser arrumado. Agora, para dizer que tu é o mais bonito, de puxar saco, que o teu discurso foi sensacional e que o teu corte de cabelo está impressionante, é sensacional. Governador, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi uma honra o programa. Prazer grande aí. Continua aberto aí. Amém, obrigado. Se o senhor precisar daqui, nós estamos à disposição para expor as suas ideias. Obrigado. E muito obrigado ao Enio, ao Ariel, ao Jorge e muito obrigado aos nossos telespectadores, que são a razão da existência desse programa aqui. Parabéns, obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Muito bem, boa noite, obrigado pela audiência, até semana que vem. Tchau, pessoal.